Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil. Sou o pastor Josemar de Lima, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. É um prazer, neste dia tão obscuro, neste mundo podre, caído pelo pecado, você ainda está de pé para anunciar o Evangelho de Cristo aqui na terra. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre este assunto, batismo. Batismo. De que maneira você foi batizado, meu irmão? De que forma você foi batizada, minha irmã? Será que teu pastor te batizou corretamente, conforme as Escrituras? Será que o teu pastor, meu irmão, minha irmã, ele te batizou conforme os apóstolos batizaram? Será? Será que você não foi enganado ou enganada? Vamos aqui ler a palavra de Deus para ver se você realmente está batizado ou batizada corretamente. Se você vê que não foi batizado ou batizada conforme está nas Escrituras, conforme os apóstolos batizaram, então eu irei te batizar onde você estiver aqui neste Brasil. Eu tenho o prazer de sair aqui da Paraíba e ao teu encontro para te batizar corretamente. Amém? Não importa o que o pastor fale, não importa, não vá dar ouvido ao erro. O que importa é o que a palavra de Deus te diz para fazer e que você não faz. E isso é iniquidade. Vamos ver aqui. Uma pergunta. Vamos ver. Qual é o batismo certo? Qual é o batismo certo? É esse que está aqui em Mateus, aqui ó, Mateus 28, 19. Qual é o batismo afinal correto? É Mateus 28, 19? Vamos ler aqui nas Escrituras. Aqui em Mateus 28, 19 está escrito assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Observe, em nome. Está no singular, não está no plural. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui é um mandamento do Senhor, para que os discípulos obedecessem. Isso aqui é uma ordem de Jesus Cristo, para que os discípulos e apóstolos cumprissem essa ordem. Aí vamos ver aqui outra coisa. Isso é Mateus 28, 19. É a ordem de Jesus. Vamos ver agora o cumprimento da ordem. Aqui está o cumprimento da ordem. Aonde está isso, pastor Josemar? Aqui em Atos, vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38, como está aqui. Amém? Vamos ler aqui pela palavra de Deus. Aqui está, Atos 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, isso foi no dia de Pentecostes. Presta atenção, meus irmãos assembleianos. Presta atenção, meus amados e preciosos irmãos presbiterianos, Betel brasileiro, Igreja da Graça, Deus é amor, Testemunha de Jeová, Igreja do Sétimo Dia. Presta atenção. Está aqui escrito. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui é uma promessa. Está aqui. Aí eu te pergunto, ou talvez você possa vir me perguntar, então qual é o batismo correto? É Mateus 28, 19, está, Jesus é que está dizendo aqui, em Mateus 28, 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro lá no dia de Pentecostes? Afinal, qual é o batismo correto?
Aí você diz, pastor Josemar, eu fui batizado nas Assembleias de Deus, eles batizam lá no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está certo ou está errado? Eu te pergunto e eu te digo. Eu vou aqui neste momento, eu vou aqui oferecer, como o pastor Vanderlei Costa, aí da cidade de Sazerdo, em Belo Horizonte, na grande BH, o pastor Vanderlei Costa postou dizendo que oferece 25 mil reais para qualquer pastor, para qualquer membro de igreja, seja ela quem for, aqui no Brasil e no mundo, para que ele mostre aqui nas escrituras aonde foi que os apóstolos e os discípulos batizaram alguém usando o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde foi que os discípulos e apóstolos batizaram dessa forma aqui? Aí você diz, mas não é uma ordem de Jesus, é uma ordem do Senhor. Aí o pastor Vanderlei Costa está oferecendo 25 mil reais. Ó pastor, vocês aí que gostam de dinheiro, tá aí uma oportunidade boa para vocês pegar. 25 mil reais o pastor Vanderlei Costa está oferecendo para qualquer pastor que provar nas escrituras aonde está escrito que os apóstolos batizaram os seus conversos nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, para dar laste a essa doutrina falsa da doutrina da Trindade, que é tão falsa quanto o diabo é falso. O pastor Vanderlei Costa oferece 25 mil, e eu estou aqui neste dia para dobrar a oferta. Eu quero dobrar, eu pago 50 mil reais a qualquer pastor neste Brasil e no mundo afora. Eu desafio todos vocês. Estou aqui para desafiar assembleianos, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Betel Brasileiro, Igreja da Graça, Deus é Amor, Testemunha de Jeová. Eu quero desafiar todo esse sistema denominacional. Vocês, pastores, que gostam de dinheiro, que gostam de tomar dinheiro das pessoas, que gostam de passar a mão no bolso das pessoas com essas doutrinas miseráveis, falsas que vocês pregam, que não levam as pessoas a uma conversão, que não faz com que as pessoas se convertam e se arrependam dos seus pecados. Está aí 50 mil reais para vocês. Agora me prove pela Bíblia Sagrada. Eu quero que você venha para cá e me prove aqui aonde é que tem um batismo pelos apóstolos, feito pelos apóstolos, usando as terminologias de Pai, Filho e Espírito Santo. Está aí para você o desafio. Agora vocês crentes que foram enganados com esse batismo aí dessas igrejas, vocês deveriam perguntar ao pastor de vocês. Vão lá em cima dele. Vem cá, você me enganou aqui. Agora sabe por quê? Porque não tiveram uma revelação. Ora, Mateus 28, 19 é uma ordem do Senhor Jesus Cristo para se batizar. E depois todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nota, ele está pedindo que seja usado o nome do Pai. Eu te pergunto, ô pastor, ô membro de igreja, como é o nome do Pai? Hein? Como é o nome do Pai que ele está pedindo aqui em Mateus 28, 19? Como é o nome do Filho? E como é o nome do Espírito Santo? Hein? Aqui em João capítulo 16, lá no versículo 17, está dizendo, manifestei, ó Pai, o teu nome aos homens. Qual foi o nome que foi manifestado lá em Jerusalém? Qual era o nome que estava andando ali? Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, meus amados irmãos, isso aqui não é arrogância nem prepotência não, mas a gente tem que trazer o feito à ordem, tem que colocar a ordem na casa. Veja bem uma coisa, eu sou pai, mas eu tenho um nome, eu tenho um ofício de pai, eu tenho um atributo de pai, mas por que eu sou pai? Porque eu gerei 2 filhos. Por isso que eu sou pai. Eu sou filho,
mas eu tenho nome. Como pai, o meu nome é Josemar de Lima. Eu, como pai, o meu nome é Josemar de Lima. E eu, como filho, sou Josemar de Lima. E eu tenho um espírito, e o espírito está em Josemar de Lima. Isso não me faz três pessoas. Como essa maldição aí, essa maldição dessa doutrina da Trindade, que isso é uma maldição. Diz que são três pessoas em um, é três em um. Né? E o dicionário Aurélio, vai no dicionário Aurélio, vê aí o que é que significa Trindade. Vê aí, você nunca vai ver uma Trindade no céu. Você pode ver aqui nas escrituras uma trindade de atributos e de ofícios. Então, Deus é Pai, porque gerou. Deus é Filho, porque Ele criou um corpo ali e habitou. E Deus é o Espírito Santo que nos guia, que nos consola. É isso que é. Não são três pessoas, como diz essa desgraça da doutrina da Trindade. Que isso é uma praga, isso é doutrina do inferno. Entendeu? Então eu quero fazer esse desafio a vocês, pastores. Quando Jesus fala isso aqui, os discípulos agora vão para o dia de Pentecostes. Vamos mudar aqui o cenário aqui. Pronto, mudamos aqui para o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quando Pedro estava lá pregando para aquelas 16 nações, estava ali representada, 3.000 pessoas estavam ali. Quando ele estava pregando, ele pregou 15 minutos. Então eles perguntaram, e nós, varões, irmão, o que faremos nós? Pedro vai e dá a receita. Pedro vai e dá para ele a receita correta. Primeiro ele disse, arrependei-vos, você para se batizar, você precisa estar arrependido. O problema é que as pessoas se batizam sem se arrepender. Esse batismo não tem validade de nada. De patavina nenhuma. Você precisa obedecer a ordem. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso aqui, Mateus 28, 19, é uma ordem. Atos 2,38 é o cumprimento da ordem. Você vai ver que aqui é o cumprimento da ordem. O batismo do dia de Pentecostes. Quando você abre também lá em Atos, vamos ver aqui mais uma forma batismal. Atos capítulo 8, versículo 17. Filipe lá aos samaritanos. Filipe pregando lá aos samaritanos, aos gentios samaritanos. Atos capítulo 8, versículo 16 e 17. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. Os discípulos só batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Pedro na casa de Cornélio. Um anjo mandou Cornélio mandar chamar Pedro. Quando Pedro está lá naquela sacada, né? O anjo disse, vai até a casa do Cornélio. Quando chega na casa do Cornélio, Pedro pregou ali por 5 minutos. E o que aconteceu? Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Este que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por mais alguns dias. Isso aqui é na casa de Cornélio. Vem cá, por que foi que o anjo mandou Pedro ir para lá para a casa de Cornélio? Quando Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, por que o anjo não apareceu e não disse, ei Pedro, você está errado? É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que foi? Porque Pai não é nome. Porque Pai não é nome. Pai é ofício. E Jesus, em Mateus 28, 19, ele pediu que fosse usado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você precisa ter a revelação para saber em qual é o nome que ele está pedindo. Aí você diz, mas Josemar,
Se ele quisesse que a gente falasse no nome dele, se o batismo fosse no nome dele, então ele diria. Eu vou falar para você o que ele disse. Ele disse que era no nome dele. O batismo é para quê? Para arrependimento e remissão dos pecados. Leia aí Lucas, vamos ver aí, Lucas 24, capítulo 24, versículo 47. Você diz, mas pastor, se ele quisesse que a gente fosse batizado no nome dele, então ele não teria que dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu que fosse no nome dele, sim. Lucas 24, 47, olha aí. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47 é a mesma escritura de Mateus 28, 19. Agora falta Deus abrir o entendimento dos senhores e das senhoras para abrir o entendimento, para compreender essa escritura. Porque aqui em Lucas 24, 45, o que é que diz? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. É uma coisa que está faltando nesses pastores dessas denominações aí. Hein, pastores assembleanos? Onde é que está o entendimento de vocês? Hein? Porque vocês ficaram embriagados com essa doutrina diabólica chamada doutrina da Santíssima Trindade, que isso não tem nada de santa, isso são demônios. Por isso que evita usar o nome do Senhor, porque Satanás não quer que use o nome dele no teu batismo. Aí não usa o nome, tira o nome e coloca os títulos. E os títulos não fazem efeito. Por acaso você vai orar por alguém para expulsar um demônio, ou para que aquela pessoa seja liberta e curada de uma doença, de uma enfermidade. Como é que você ora, pastor? Demônio do inferno, eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O demônio vai dar risada da tua cara. O demônio vai dar risada da tua cara. Porque pai todo mundo é, filho todo mundo é, e tem espírito. Quando você vai orar para um enfermo, você ora como? Hein, pastores? Por que vocês não oram? Olha, eu repreendo essa enfermidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que vocês não podem assim? Vocês têm que usar o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que aqui no batismo vocês não querem usar o nome do Senhor Jesus Cristo e dar os títulos? Aí onde o diabo tá? Aí tem muitos irmãozinhos, rapaz, eu tenho até pena, viu? Eu tenho até pena desses irmãos. Vai para se batizar, o pastor faz aquele oba-oba, esse coitado desse pastor também, mais cego do que uma víbora, tem entendimento aqui das escrituras, leva os irmãos para as águas. Chega lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele coitadinho daquele irmão, daquela irmã, tem aqueles arrepiozinhos feito gato angorá, e se arrepia, e salta, e pula. Tem deles até que enrola a língua, fala até língua estranha, aí dizem, eita, foi batizado agora com o Espírito Santo, porque falou língua estranha. Tudo mentira. Tudo mentira, isso não existe não, irmão. O batismo mentiroso, e ali aquela língua estranha, dizer que é receber Espírito Santo, porque falou língua estranha, eu vou pregar sobre isso daqui a pouco. Amém? Então, meus amados irmãos, Mateus 28, 19 é uma ordem de Jesus para que os discípulos efetuassem o batismo. Atos 2, 38 é o cumprimento dessa ordem no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Você quer ver mais? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 19, versículo 5. Abra aí sua Bíblia. Você não quer essa escritura? Você vê que só tem uma escritura falando de Pai, Filho e Espírito Santo, que é Mateus 28, 19. Você não vê outra escritura, mas aqui, para provar, a escritura está aqui, ó. Atos capítulo 19. Paulo chegou lá em Éfeso, encontrou lá os discípulos de João Batista. Quem foi João Batista? O maior profeta nascido de mulher, assim disse o Senhor Jesus Cristo. É verdade isso ou eu estou mentindo? Quando Paulo chega lá em Éfeso, encontrou lá os discípulos de João.
Quando chegou lá e perguntou-lhe então, disse-lhe, Atos capítulo 19, versículo 2, vamos começar aqui no 2. Disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Paulo perguntou para aqueles discípulos de João. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles nem sabiam. Por quê? Porque eles eram batizados no batismo de João, e o batismo de João era só para o arrependimento. Porque João disse, olha, eu te batismo com água para o arrependimento, mas virá um aí que vai te batizar com fogo e com o Espírito Santo. Esse vai limpar todos os pecados. Ok? E eles não sabiam que existia isso. Perguntou-lhe então, Paulo perguntou para eles então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. João mandou que cresce em Jesus Cristo. Versículo 5, para matar a charada aqui, para desmoralizar e para desmascarar todos esses pastores. Eu quero desmascarar vocês para que vocês creiam na palavra de Deus, para que vocês se arrependam dos seus pecados e batizem as pessoas conforme está escrito aqui nas Escrituras. Olha aqui o que Paulo falou. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 5. Isso aqui serve para vocês? Vocês creem na Bíblia? Eu desafio a todos vocês a crer nas Escrituras, a crer na Bíblia. Não vai crer nesse pastor que está te batizando errado. Não vai crer nessa igreja, a placa da igreja que te levou a essa abominação, a essa masmorra. Vocês estão sendo todos conduzidos para a grande tribulação. Veja aí Atos capítulo 22, versículo 16. Olha aí, Atos capítulo 22, versículo 16. O batismo de Paulo. Hein? Olha aí, Romanos capítulo 4. Está tudo aí a forma batismal. Gálatas versículo 2, capítulo 2, versículo 27. Está tudo aí. Será que esse escrito está tudo cego? Mas a Bíblia diz que o demônio cegou o entendimento deles, por isso que não sabem então. Mateus 28, 19 é uma ordem para o batismo. Você precisa cumprir essa ordem que Jesus Cristo falou. Tem gente que está tão enrolado feito cabelo de freira, que diz assim, olha, eu prefiro ficar com Jesus lá em Mateus 28, 19, do que ficar com Pedro em Atos 2, 38. Para você ver como estão cegos. Para você ver o quanto esses crentes estão cegos. Eu prefiro ficar com Jesus. Agora eu pergunto para vocês, ô nécios. Eu pergunto para vocês, ô nécios. Quem foi que falou no dia de Pentecostes? Foi Pedro? Hein? Quem falou no dia de Pentecostes? Foi Pedro ou foi o Espírito Santo? E quem é o Espírito Santo para vocês? Me respondam aí, por favor. E Mateus não estava lá no dia de Pentecostes? Com Pedro e com os outros? Por que foi que quando Pedro disse, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, por que foi que Mateus não chamou Pedro a atenção? Porque ele não estava lá? Por que foi que Mateus disse, ó Pedro, para aí Pedro, o ensinamento aí está errado. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você ver como esses crentes dos nossos dias estão embriagados nessa cegueira religiosa. Então está aqui. Eu faço um desafio para todos vocês aí, ó. Silas Malafaia, tu não é o sabichão? Tu não é um teólogo sabidão? Vai, me prova na Bíblia onde está aqui escrito um batismo usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostra aqui na Bíblia. Vamos, R.R. Soares, missionário. Cadê a tua sabedoria? Me mostra aqui, mostra aí para os teus convertidos. Enganadores. Vocês são os enganadores, fraudulentos da palavra. Né?
Não é isso mesmo, ô Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Agenor Duque, Javi de Alencar, todos esses pastores dessas denominações. O sistema denominacional, ele é comandado pelo diabo, não é por Deus. O sistema denominacional do mundo é dominado, é comandado pelo Satanás e não é por Deus. Ok? Então eu faço aqui o desafio para vocês. 50 mil reais, quem quer? 50 mil reais, vocês aí que gostam de dinheiro, pastores aí que gostam de dinheiro, que adoram tomar dinheiro das pessoas, enganando as pessoas. 50 mil reais é pegar ou largar, para que você me prove, aqui pela Bíblia, onde tem um batismo só, aonde está um batismo só, que os apóstolos efetuaram usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostra aí. Me mostra aí e manda teu Pix que eu repasso o dinheiro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que esses irmãos que estejam escutando essa mensagem, vocês possam se converter. Que o que está faltando em vocês, tanto homem quanto mulher, dentro dessas denominações, é se converter, se arrepender dos seus pecados. Porque é a ordem para o batismo. A ordem para o batismo, primeiramente, se arrepender. O povo não se arrepende e tome mergulhar nas águas e recebendo os títulos de Deus. E não é assim que é para fazer. Amém? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te batizar, meu irmão. Eu quero te batizar, minha irmã, aonde você estiver, aqui nesse